Boa noite, nós estamos chegando até você neste dia de domingo, uma vez que houve aí esse nosso imprevisto, na cidade, de não nos reunirmos neste dia, por conta do coronavírus. Nós, por uma questão protetiva, por uma ação de orientação, até mesmo por conta das autoridades da nossa cidade, nós respeitamos como pastores batistas da cidade, e então em nossas igrejas não acontecerão as reuniões. Mas temos para você nesta noite a oportunidade de você estar orando, de você estar celebrando na sua casa, junto com sua família, com seus familiares. E eu quero nessa hora iniciar esse momento orando, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso Brasil, que abençoe o mundo, mediante tudo isso que temos vivido, que tem assustado alguns e colocado alguns em situações de muita preocupação. Mas vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, conforme muito bem diz a palavra de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, E é necessário então que nos humilhemos debaixo da potente mão de Deus, para que Deus, no seu tempo, nos exalte no sentido de nos ouvir, de nos dar alegria, de nos dar a certeza do controle dEle em todo o tempo. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos em nome de Jesus colocar diante do Senhor a vida de todos os filhos e filhas do Senhor, ó Deus, que estão neste momento ao alcance desta ferramenta maravilhosa em que podemos, através deste vídeo, chegarmos à casa e à presença dos nossos irmãos, pedindo ao Senhor, nosso Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos aqueles, ó Pai, que precisam nesta hora de uma intervenção do Senhor. Pedimos ao Senhor uma semana cheia da Tua paz, uma semana cheia da Tua graça, uma semana cheia do Teu amor, do Teu cuidado. Colocamos diante do Senhor essa realidade com, ó Deus, esse avanço deste vírus, ó Deus, e que nós te pedimos nesta hora é que o Senhor esteja, Senhor Deus, cuidando da vida, Senhor Deus, de cada brasileiro, da vida de cada pessoa neste mundo, e que todos tenham a bênção do Senhor. Abençoe nesta hora, Deus, nós te pedimos, a todos aqueles que estão acamados, a todos os hospitais, que o Senhor esteja abençoando a todas as equipes técnicas, todos os médicos, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão em tratamento do câncer, que o Senhor esteja abençoando, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, todas as igrejas, o teu povo espalhado nesta terra. Nós te pedimos pelos nossos missionários, principalmente aqueles que estão, ó Pai, na Europa, aqueles que estão, ó Deus, nas regiões mais diversas deste mundo. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando os missionários e as suas famílias. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero nessa hora lembrar você algumas coisas importantes. Junto com a nossa equipe de liderança, os ministérios, nós estaremos sentando durante esta semana, porque nossos estudos da Escola Bíblica Dominical têm sido maravilhosos. Nós não queremos perder esta oportunidade. Então nós estamos tentando ver uma forma para que essas aulas cheguem até você, ou que vamos ter de repente pequenos grupos nas residências, para estarmos também convidando você para estudar a Palavra de Deus. Na quarta-feira, se não houver a reunião, eu creio que não vai acontecer, porque nós estamos respeitando o período pedido. Então na quarta-feira, dia 18, eu quero pedir a você que você esteja atento, porque nós colocaremos para reuniões de oração em algumas residências. Nós vamos espalhar o povo de Deus. Por que isto? Porque eu quero lhe dizer uma coisa. Algumas pessoas chegam e falam assim: a igreja está fechada. Preste atenção numa coisa: a igreja não está fechada.
Por que que a igreja não está fechada? Porque este local em que nós estamos é o templo onde a igreja presta culto, mas não necessariamente precisa ser aqui o culto de oração. O culto de oração pode acontecer nas residências. Se você estiver disponível para ser um anfitrião, aquele que vai receber o culto de oração na sua casa, se coloque lá no WhatsApp, em um dos grupos que você está disposto a ter em sua casa, na quarta-feira, o culto de oração da igreja. Será bênção. Na terça-feira, o nosso culto acontecerá normalmente na residência. Por quê? Porque na residência, lá na vila, onde já está marcado, é uma residência, então é possível que ali não ajunte muitas pessoas, né? Então, pequenos grupos podem continuar acontecendo. O que é pedido e orientado é que não haja aglomeração, né? Muitas pessoas juntas. Mas mesmo nas nossas residências, o cuidado que está sendo orientado do álcool gel, né? Do não abraço e dos cumprimentos apenas, né, de uma forma diferente, né? Então a gente está vivendo toda essa questão meio estranha, porque nós gostamos de abraçar, nós gostamos de dar beijo, nós gostamos de vivenciar esse momento que para nós se chama comunhão, carinho, e por isso eu quero lembrá-los de que a igreja não está fechada. Você é a igreja, você está livre para falar do amor de Jesus, você está livre para contagiar pessoas com a alegria de Cristo, né? Transforme o mundo através da alegria de Jesus. Então, imagina, este é o momento em que muitas pessoas apreensivas, entristecidas, abatidas, preocupadas, inseguras, né, com aqueles fantasmas todos do contágio. Quero dizer para você, meu querido, que a alegria do Senhor é a nossa força. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. É o nosso tema de missões. Por falar nisso, quero também lembrá-los que nossa campanha de missões, mesmo neste momento, continua. Ela não pode parar, porque nossos missionários precisam do nosso amor, precisam do nosso compromisso. Nós seguramos as cordas para que eles estejam indo aos campos missionários, nos lugares mais diversos, fora deste Brasil, para falar do amor de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, contribuindo, orando ou indo. Já que você não pode ir, você pode orar e contribuir. Então, estamos em campanha e vamos continuar, nossa igreja aí com algumas bandeiras, nos lembrando exatamente isto, que nós temos um compromisso de estarmos orando. E aí, meus irmãos, eu quero então, a partir daí, passar a palavra de Deus, ler para você a palavra de Deus e trazer uma rápida reflexão para esta noite, para a sua vida. E eu quero conversar com vocês sobre alguém que vivenciou um momento muito especial. E essas pessoas foram Paulo e Silas. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, em diante vai dizer: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, pegou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para eles: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam:
crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quero pensar com você neste momento sobre a adversidade transformada em oportunidade. Hoje nós estamos, conforme você está acompanhando, estamos vivendo um tempo ameaçador. Nós estamos vivendo um tempo em que você está ao alcance da minha voz, da minha pessoa, da mensagem, através deste recurso maravilhoso chamado internet. Mas imagina você, Paulo e Silas tinha tudo para naquele momento estar vivendo os seus momentos de dores, de tristeza, de depressão, amofinados pela situação em que se encontravam. Por quê? Eles tinham sido presos, eles estavam presos. A palavra de Deus diz que eles foram espancados. Eles estavam com ferimentos, tanto é verdade que diz a palavra de Deus que esse carcereiro leva eles para casa e lá cuida das feridas deles. Então eles tinham, naquele momento, toda a razão para estar vivendo dentro da cadeia com diversos questionamentos. Por que Deus permitiu a cadeia? Por que Deus permitiu que eu fosse espancado? É possível que eles olhassem naquele momento para os braços, para as pernas, para as costas um do outro e vendo ali as marcas do sangue, porque era dessa forma, era terrível o espancamento que sofriam. Mas diz a palavra de Deus que meia-noite, ainda meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os presos escutavam. Imagina os irmãos, eles louvavam a Deus na adversidade, eles louvavam a Deus em meio ao problema que estava vivendo, eles louvavam a Deus quando todos queriam calar a voz deles. Eles tinham a visão de que nada pode calar um adorador. Lembra da nossa música? Adorador é tudo o que sou, nada pode calar um adorador. Paulo e Silas estavam adorando a Deus na adversidade. Você precisa aprender isso, porque eu estou aprendendo isso no texto. Entender que o fato de não ter culto no lugar que eu estou acostumado, que eu chamo de minha igreja, o fato de na minha igreja não ter culto, não é motivo para que eu esteja me sentindo impossibilitado de adorar, impossibilitado de cantar louvores a Deus, de orar. E que interessante, eles adoravam a Deus e os outros eram contagiados. Com o quê? Com a plena convicção que aqueles homens tinham, porque eles louvavam a Deus, eles cantavam louvores a Deus. Neste momento, é o momento em que Deus manifesta o teu poder. Oh, glória a Deus, que coisa linda! Deus, a realidade de que Ele é Deus em todo o tempo, de que Ele contempla o sofrimento, permite a adversidade, mas Ele também tem compromisso com os seus, tem compromisso com os seus discípulos, tem compromisso com aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Um terremoto acontece. Imagina, manifestação do poder de Deus. Porque para Deus não há cadeias que possam prender o verdadeiro adorador, o verdadeiro homem comprometido com o Senhor. Nada pode calar essa adoração. E eles ali então experimentam um terremoto. Diz o texto que as cadeias caem. O que eram as cadeias? As correntes e os cadeados caem completamente, eles se tornam livres. E é interessante que neste momento, diante da manifestação de Deus, porque se é um terremoto, é possível que todos perceberam que alguma coisa acontecia naquele lugar. O carcereiro se levanta rápido e entende assim: todos fugiram. Não. O compromisso de Paulo e Silas era com Deus. Paulo e Silas não ia aproveitar aquele momento e nem permitir que os outros pulassem a lei, fossem de alguma forma insensatos. Paulo e Silas permanecem ali, calma. Por quê? Porque o carcereiro imediatamente queria cortar o seu pescoço, porque ele iria pagar um alto preço, porque todos os presos foram soltos. Paulo e Silas diz: calma, nós estamos aqui, o nosso compromisso é com Deus, o nosso compromisso é com o Senhor, mas nós respeitamos as autoridades, nós respeitamos as leis. Nós não queremos de maneira nenhuma, nesse momento, ser um infrator. Esse é um testemunho de Paulo e Silas. Esse precisa ser o seu testemunho. Você precisa entender que através da sua vida você glorifica a Deus. Através das suas atitudes você glorifica a Deus ou envergonha o Evangelho. Você precisa entender que o seu testemunho tem um peso muito grande. Se Paulo e Silas aproveitam a oportunidade dizendo é um milagre de Deus e fugissem, eles perderiam um grande projeto que Deus tinha. Qual? A salvação daquele homem, e detalhe, e de toda a sua casa. Ele pergunta, mediante o posicionamento de honestidade e de submissão de Paulo e Silas: homens, o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Paulo e Silas dizem assim: olha, o segredo é Jesus, a obra é de Jesus. E aí diz a palavra de Deus que naquele momento ele leva Paulo e Silas para casa, cuida das feridas deles, feita talvez até pelo próprio carcereiro, mas cuida agora já é servindo pessoas, agora ele já consegue contemplar um pouco do Evangelho na prática. Ele cuida de Paulo e Silas, ele lava as feridas que ele mesmo tinha causado, porque este é o maior desafio, é nós entendermos que o Evangelho nos obriga a curarmos aqueles que às vezes nós maltratamos ou causamos feridas, revermos de maneira tal aquilo que fazemos com o outro muitas vezes, para que nós os tratemos. E é assim que aquele carcereiro faz, porque agora ele é um homem convertido, ele ouviu a palavra, ele e toda a sua casa. E interessante, aquele homem é batizado, a casa dele entende, compreende sobre a salvação em Cristo Jesus. Da adversidade, uma oportunidade. Nos momentos difíceis, uma oportunidade. Nesta noite eu quero convidá-lo a colocar a sua vida diante de Deus, a colocar a sua história diante do Senhor, a entender que a adversidade são oportunidades geradas por Deus para nos tratar. Falei hoje pela manhã em uma live que fiz a respeito do coronavírus. Todos nós sabemos
é grave, todos nós sabemos que é contagioso, todos nós sabemos que ele prolifera muito rápido, todos nós já sabemos do que tem acontecido fora do Brasil e esperamos em Deus que isso não aconteça aqui, por isso estamos inclusive com essas medidas e atendendo e respeitando para que através de nós a gente não tenha parcela de culpa nesta situação. Pelo contrário, estamos como igreja abertos às autoridades da nossa cidade, quer do Ministério de Saúde, da Secretaria de Saúde, para ajudarmos no que for possível. Mas quero lhe falar uma coisa pelo âmbito espiritual. O coronavírus, ele mata muito rápido, mas o pecado, ele mata o físico e a alma. O coronavírus, você usando uma máscara, você está de alguma forma usando a prevenção. Mas dentro de nós existe o pecado que mata o homem. E preste atenção, a Bíblia diz que todos pecamos e destituídos da glória de Deus estávamos. É importante que você nessa hora coloque sua vida no altar, que você entenda o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, porque Deus resolveu de uma vez por todas o problema do pecado. O coronavírus está sendo uma oportunidade de estudos para erradicar esse problema, mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, nos deu a oportunidade de nos purificar do vírus chamado pecado, que leva o homem à morte e morte eterna. Não foi com álcool gel que Deus nos trouxe vida novamente, mas foi quando Ele permitiu que Jesus fosse à cruz, levando sobre si o pecado de todos nós, trazendo sobre nós o perdão. E quando Jesus na cruz grita, está consumado, Ele estava dizendo o seguinte: solucionei, está solucionado o problema que matava o homem. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Sabe por quê? Porque Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. E por conta de Cristo, eu e você podemos ter vida e vida eterna. Não use uma máscara de homem bonzinho, porque isso não vai te salvar. Não tente usar uma máscara na tentativa de se prevenir do julgamento de Deus, porque isso não vai trazer vida para você. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante de Deus. Todos. E prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Quer seja bom, quer seja mal. Não vai adiantar máscaras. Sabe por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus está vendo o teu coração. Que nesta noite, eu e você tenha a certeza plena, tenhamos essa oportunidade de dizermos para Deus obrigado, porque apesar das adversidades, nada cala um adorador. Aproveite a sua vida como Paulo e Silas fizeram. Aproveitaram a sua adversidade para cantar hinos, louvores a Deus, e todos escutavam. Seus vizinhos. Talvez seja esta a oportunidade que Deus está usando, do templo fechado, para que lá na sua casa você cante um hino de louvor a Deus.
Chame 2 ou 3 ou 4 ou 5 irmãos e diga assim: vamos fazer um culto aqui em casa e vamos cantar louvores a Deus. Vamos orar pela nossa igreja, pelo país, pelo mundo, pela obra missionária. Cante louvores a Deus. Com certeza, a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Você cantando, você convidando, você orando, você fazendo a sua parte, o evangelho vai crescendo. As adversidades se transformam em oportunidades. Por que Paulo e Silas apanhou? Porque ele era fiel. Porque eles estavam fazendo uma obra em nome de Jesus. Apanharam. Mas uma coisa foi clara para nós, fica clara para nós no texto. Deus pega tudo isso e salva um homem e sua família. Com certeza, nós não temos detalhes, mas se os presos ouviam testemunho de Paulo e Silas, é possível que ali também muita gente se converteu. Por isso, meu amado, que nesta semana, que hoje e sempre, você seja abençoado. Que Deus lhe abençoe. Seja firme, constante, sempre abundante. Senhor, não será vão o vosso trabalho. Descanse em Deus. Guarda no coração. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Que Deus lhe abençoe. Um abraço, um beijo no coração do seu pastor.